Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? O seu microfone tá desligado aí. Consegue não? Dá teus pulos, velho. Vamos nessa, galera. A gente vai começar aqui. A gente vai falar sobre a jornada do credenciado para você que é de Minas Gerais. Você que é das Minas Gerais, poder participar do nosso treinamento, poder participar aí da nossa mentoria. Eu vou aproveitar, pegar esse link aí também. Opa. Ufa. Deu um áudio aqui, deu um retorno muito louco. Olha aí, Luiz tá entrando, Luiz tá entrando. Luiz tá entrando. Vamos ver se agora o áudio do Luiz funciona. Exato. Tá ouvindo agora, Luiz? Agora pegou aqui, deu alguma incompatibilidade aqui com o aplicativo, mas agora deu certo. Mas tá pelo celular, é? Não, tô pelo computador aqui, roteando a internet pelo celular, mas eu tô a 10 minutinhos aqui do escritório, aí a Massa. gente tá chegando aqui, vai melhorar. Não sei como é que tá o sinal, se o 3G tá legal. Eu tô conseguindo ver direito. Eu não sei a galera aí, mas eu tô conseguindo ver. Eu consegui. Olha aí, Thiago. De boa, né? Thiago tá tranquilo, tá nem de blusa social hoje, tá de polo aí. Thiago tá de férias hoje. Alô? Beleza. Alô? E aí, meu irmão? Vamos hoje tirar a dúvida desse pessoal aí, como é que tá a animação das pessoas aí. Pessoal, tem muita gente procurado, porque por aqui tem muita gente mandado muitas dúvidas enfim, tentado esclarecer algumas coisas e a gente está sempre tentando dar atenção a essas pessoas. Exato, eu recebi um bocado de mensagem via direct, a galera falando aqui comigo, tanto no Instagram como também no meu WhatsApp privado. E aí eu venho respondendo aqui uma galera, muita gente com empresa já constituída, o que vai facilitar. Eu até falei pro cara, disse, velho, tu tá com a faca e o pão de queijo na mão, velho. Agora é só cortar e comer aí. Não tem o que fazer, não. Sendo que, mesmo assim, mesmo o cara tendo a empresa aberta, ainda surgem alguns questionamentos do tipo, mais os documentos que eu preciso enviar, e o laudo, e a RT, e quais atividades eu posso estar me credenciando. Enfim, são N dúvidas, até porque é um prazo curto e as pessoas ficam naquela, né? Ficam com receio de ir sozinhas. Então, eu achei aqui eu tava gravando umas aulas e eu vou te mostrar aqui o que eu achei, ó, ver que bacana. Pra gente poder montar com a galera aqui hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela para tu ver se tu consegue dar uma olhada. Tá conseguindo ver? Tô vendo. Isso aí eu achei no Prezi, eu achei bacana. A gente pode montar isso hoje aqui na aula com a galera e depois eu Legal. coloco lá. Jornada do credenciado. Eu tava montando para o Vinícius sobre financiamento. Aí eu apaguei lá e vou montar aqui com a gente. Então aqui tem 6 passos. Eu não sei se tem 6 ou se teriam mais, mas vamos tentar encaixar aqui. Qualquer coisa a gente vai e colocar mais alguns passos. Primeiro passo, velho, da jornada do credenciado. E aí, a primeira coisa é o quê? O cara abriu uma empresa, não é isso? Constituiu uma empresa, abriu Isso. uma empresa. Ele tem que ter uma empresa com as atividades compatíveis com o objeto do edital. Ou seja, uma empresa de engenharia, se ele for engenheiro, uma empresa de arquitetura, se ele for arquiteto. Então, é a empresa da atividade compatível com o edital. Empresa, atividade. Olha aí, ó, compatível. Vai ficar bonito ver esse negócio. Aí o Vai cara ficar vai ter show que de ser o bola. quê aqui, ó? Ele precisa ter uma empresa de engenharia ou uma empresa de arquitetura, né? Exato. Só isso, ele pode ter algum outro tipo de empresa? Então, ele Não, vai né? ter que também tomar cuidado não só com as atividades, Diego, mas com o tipo de empresa, né? Ele tem que tomar algumas decisões aí com o contador dele, se ele vai abrir uma empresa individual, se ele vai abrir uma empresa em sociedade com alguém, mas isso não é uma exigência do banco, algum tipo específico, entendeu? Mas então ele pode abrir uma Eireli, por exemplo, uma Eireli. Ele pode abrir uma limitada. Opa, meu Deus, entrou numa parada aqui. Então ele pode abrir uma LTDA, uma limitada. Tem mais algum modelo de empresa que ele pode estar abrindo? Não. EI, EI também, né? EI é o quê? Empresa empresa individual. individual. Isso.
Massa. A Então, olha diferença aí, da ó. Bem OI para certinho. a Eireli é o fato do capital social que você precisa ter, Hum, inicial, acima de 100 uhum. salários mínimos, e ela também tem a possibilidade de que os bens do sócio eles não ficam vinculados aos bens da empresa. E na Qual é empresa essa? individual, A EI ou a Eireli? a A Eireli, Eireli né? não fica, igual a limitada. A Eireli é similar à limitada, que os Aham, ficam a da empresa. Já a da empresa individual, a EI, ela fica vinculada. entendi. Então, qualquer coisa, se eu tiver com dúvida para emitir um DAF, eu já posso te ligar, né? Já tá Cara, eu tô manjando aí. cobrando barato a consultoria por enquanto, viu, velho? Pode mandar. Já já a gente vai ver. Aqui, Luiz e a galera aí já vai estar. Escritório de contabilidade para engenheiros. Para engenheiros, exatamente. Não é? Então a galera tá perguntando, ó, como consigo o edital? Lá no grupo a gente vai colocar o link do kit do credenciamento. Vou pedir aqui também de novo. Me manda o kit do credenciamento. E lá a gente colocou, além do edital, botou vários e-books, vários materiais que mostram detalhadamente como é que você abre sua empresa, os tipos de empresa. E aqui eu estou montando com o Luiz agora um esquema rápido para poder facilitar a visualização de todo mundo. Então, deixa eu ir lá compartilhando minha tela, que aí em seguida a gente volta a conversar aqui com a galera. E também, se você tiver alguma dúvida, vai colocando aqui, que é o tempo que a gente vai traçando o conteúdo. Então, empresa é na atividade compatível, serviço de engenharia ou arquitetura, e as empresas podem ser do tipo Eireli Limitada e EI. A empresa limitada é a famosa empresa que você pode estar abrindo com um sócio, né? Então, eu posso entrar aqui, e a empresa limitada é aquela empresa que você pode abrir com mais de um sócio, na verdade, você pode abrir com vários sócios, não é isso, Luiz? Exatamente. É o tipo, eu acredito até que é o tipo de empresa mais comum. A minha empresa é do tipo limitada, e existe uma característica interessante da sociedade que você não necessariamente precisa ter um sócio técnico. Hum, O exemplo da minha empresa, a minha esposa ela é a minha sócia, e apesar de ela, por ser sócia, também estar credenciada no banco, vamos dizer assim, só que ela é apenas uma responsável legal. Ela não responde em uhum. nada praticamente, teoricamente, da parte técnica, ela não responde em nada. Ela só vai responder em relação à assinatura do contrato, tudo isso. Mas eu consigo ter um desempenho totalmente independente dela dentro do dia a dia do banco. Então, se você não tem interesse hoje de abrir uma empresa individual, não quer abrir um Eireli porque o capital inicial é muito alto, você pode chamar alguém aí da sua família, um amigo, alguém que seja da sua confiança para abrir uma empresa limitada. Então, eu vou botar aqui, LTDA é a mais recomendada, né? Isso aí, em geral, é meio que o padrão no Brasil, se você for ver das empresas, são A mais limitadas. usual, na verdade, eu não digo nem recomendada, a mais usual, né? Vou botar aqui mais usual. E você, principalmente se você também tem aquela situação, tem muito aluno nosso que não é formado ainda, e a gente viu que esses alunos eles estão fazendo algumas parcerias. Então, por exemplo, Uhum. o cara ainda, vou botar aqui, ó, engenheiro em formação. Então, o cara ainda está em formação, sendo que ele se associa a um cara que já tem uma experiência. Então, é o pai, é o Isso. tio, é um amigo, é o cunhado. O cara lá tem. Teve N alunos que falaram para mim, Diego, eu estou me juntando com um cara de rodovia, tem cara de tudo. E aí, eu vou estar bancando a empresa, eu estou abrindo um negócio, eu estou me formando, eu estou trazendo ele aqui para o meu negócio. E aí, ele está entrando como sócio meu, ele com a parte técnica e eu estou entrando aqui na parte legal. Então, a empresa recomendada seria a empresa do tipo limitada, não é isso, Luiz? Exatamente, porque inclusive o fato do edital permitir que você possa incluir na sua empresa novos responsáveis técnicos, nessa situação que você colocou, Diego, essa pessoa depois que ela se formar, aí ela entra na empresa também como responsável técnico. Massa. Então, não é um negócio vitalício. Se, por exemplo, tua esposa, tu falou que ela é advogada, né? Se ela Isso. chegar aí e fizer agora arquitetura, deu a doida, ela vai fazer ser arquiteta agora. Aí ela vai fazer Pelo menos arquitetura, vai se ganhar mais forma. dinheiro do que eu, que sou engenheiro, pô. Arquiteto ganha mais dinheiro. Aí depois de 5 anos, vamos supor que ela já estivesse fazendo, ela se formou aí no final do ano. Aí ela poderia entrar para ser agora responsável técnico da tua empresa também, né? Com certeza, teria essa possibilidade.
E não só ela, né? Eu posso a qualquer momento contratar outros profissionais e colocar dentro da minha empresa como responsável técnico. Vamos supor que aumentou muito a demanda, ou eu quero atuar em mais cidades dentro daquele edital que eu participei. Então, as possibilidades são infinitas e questões como essa a gente tem passado para os nossos mentorandos, né? Pelo fato da gente já ter experiência ao longo de 7 anos atuando no banco, algumas tentativas e erros que a gente já teve no banco, a gente tem passado aí para os nossos alunos. Massa, show de bola. Deixa eu compartilhar aqui minha tela que a gente vai dando continuidade. Então, pronto. Empresa atividade compatível, serviço de engenharia e arquitetura. Isso aqui a gente está falando em relação ao código KNAI, né? Isso, Luiz? Para a galera que não sabe, o código KNAI é o Cadastro Nacional de Abertura de Empresas. Então, Beleza, pode falar. Então, o Cadastro Nacional de Abertura de Empresas, você tem que estar lá com o código KNAI, Serviço de Engenharia ou Arquitetura, e aqui as modalidades de empresa que você pode abrir para você poder falar com o contador. Então, depois que você abrir uma empresa, você vai ter que definir agora quem é o responsável técnico, seria isso? Eu acho que o segundo passo, Diego, a gente poderia mencionar como sendo juntar, né, o seu acervo técnico. Seria você analisar as atividades que estão sendo oferecidas no edital e sinalizar aquelas que você tem acervo técnico para solicitar. Participar, né? Mas então, acervo técnico. Então, vamos entrar aqui. Dentro de acervo técnico, então vou botar aqui, acervo. Esse acervo aqui o pessoal geralmente pergunta muito. Então, acervo técnico. Esse acervo técnico, ele é do profissional, é o acervo técnico da empresa. Sei lá, eu sou engenheiro de uma outra empresa, já prestei atividades para ela, eu posso usar isso como acervo aqui nessa nova empresa que eu estou abrindo. E aí, como é isso, velho? O acervo técnico é do profissional, tá? Então, se ele adquiriu em outras experiências, isso só vai complementar e facilitar a vida dele. E apesar do banco ele solicitar o acervo técnico da empresa também, mas ele está de olho no acervo técnico do profissional. Ele quer saber se o Diego tem capacidade técnica para realizar aquela atividade que ele está querendo, né, realizar dentro do banco. Então, cada atividade ela tem uma lista lá do que você precisa atender para que você exerça essa atividade e tudo que você tiver de histórico que possa comprovar essa experiência, você encaminha para o banco. Então me diz um negócio, eu tenho aqui um acervo técnico, está falando que tem do profissional e da empresa. Então vamos por partes. Vou entrar aqui, acervo do profissional. Aqui dentro, no acervo do profissional, eu vou o quê? Primeiro eu vou visualizar o edital, é isso? Alô? Alô? Tá ouvindo, Luiz? Exatamente. Primeiro você vai ter que dar optou por. Oi, tô ouvindo não, viu? Tô ouvindo nada. Tô ouvindo nada. Velho, tô sem ouvir. Luiz tá sem áudio. Tá sem áudio. Acho que o Luiz caiu aí rapidinho, pessoal. Manda aí o link para Thiago. Vou mandar aqui pro Thiago também tá acessando aqui com a gente. Então, Thiago, acessa. Thiago Peck. Galera, segurem um minutinho. O Thiago já tá entrando aí também. O Luiz deve ter dado uma falha na conexão dele. E a gente vai voltar aqui em seguida para continuar todo o nosso passo a passo. A gente tá deixando isso aqui tudo organizado, velho, para depois você entrar lá no meu link do Prezi e só sair surfando aqui no credenciamento. Beleza? Então, o que acontece? A gente estava falando sobre o acervo técnico do profissional. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês enquanto os meninos vão entrando, que eu vou também trazendo aqui alguns conteúdos. Então, vamos nessa. Olha só. Estou aqui no acervo técnico do profissional e eu preciso primeiramente o quê? Verificar a atividade. Então, eu tenho algumas atividades que são chave. Por exemplo, eu vou ter aqui avaliação de imóveis. Então, como vocês sabem, é uma das atividades mais recorrentes aí do banco. Então, tem uma avaliação de imóveis. E você fala, mas Diego, avaliação de imóveis,
o que é que ela pede, velho, para eu poder participar dessa atividade. Aí você vai ter algumas coisas. Alô? Tá me ouvindo agora? Tô, beleza. Ah, Então tô falando aqui avaliação de imóveis. O que é que o banco pede como acervo? E aí, ele o pede, banco, pede o quê? Diz o aí. banco exige que você atenda 3 requisitos. O primeiro é Certo. que você apresente um certificado de um curso de avaliação de imóveis por inferência estatística. Esse é um dos cursos que a gente oferece no nosso treinamento completo. É apenas um deles, dentro de um pacote de mais de 20 cursos. E, além desse certificado, você também precisa enviar para o banco um laudo, né, que você já tenha executado, além da ART desse laudo, ou RRT no caso dos arquitetos. Então, a gente apresentando esse certificado com esse laudo com a RT, você estaria apto a atuar nessa atividade. Vale salientar que esse laudo ele tem que atender a norma específica de avaliação de imóveis, que é a NBR 14653, e esse laudo vai ser analisado lá tecnicamente pelo corpo técnico da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, dos diversos bancos aí, todos eles trabalham com uma forma parecida na análise dessa atividade. Tem uma informação nova, pelo menos que eu não tinha me prestado atenção. Esse laudo é referente à ART que você enviou, é? Esse laudo é o quê? Tem que Cortou ser aqui. o laudo tem que ser referente à ART que você enviou. Isso. Você vai mandar o laudo e a RT, porque é sabido que todo trabalho técnico profissional ele tem que estar acompanhado da sua RT. Então, se você vai estar mandando aquele laudo, você tem que estar acompanhado da RT dele. Massa, show de bola. Tiago tá entrando aí também para participar aqui com a gente. Massa. Então eu estou aqui, deixa eu compartilhar. Então, além de avaliação de imóveis, vamos falar aqui sobre mais duas atividades. Vou botar aqui perícia, por exemplo. Posso botar perícia? Pode colocar perícia, pode colocar vistoria, análise de projetos. Eu acho que a vistoria e a análise de projetos, Diego, são até mais recorrentes do que as de perícia. Certo, então eu vou botar aqui vistoria, né, que tu falou. Isso. Vistoria, eu vou botar aqui análise. Certo. Dentro disso, quais são os pré-requisitos aí para essa atividade? Alô? Alô? Oi, Thiago, teu som tá desligado. Tá me ouvindo agora? Tô. Agora sim. Pronto. Fala pessoal, tudo jóia? Tava dirigindo aí enquanto a gente tava chegando aqui no escritório. Mas vê só, eu estou pegando o fio da meada. Dentro das atividades de vistoria e análise, tem que ser separada, tá, Diego? A análise, ele precisa como pré-requisito necessariamente, se for análise de imóveis habitacionais, o pré-requisito de avaliação de imóveis. Tá certo? Calma. Vamos aqui para o vistoria, que já está aqui na sequência. Diz aí, Pronto. vistoria. O de vistoria, você precisa comprovar execução, fiscalização ou elaboração de projeto. Elaboração de projeto. Tudo ou, bota tudo ou aí, Diego. Massa, ótimo. Ou elaboração, ou eu acho que tem orçamento também, né, Luiz? Tu lembra? Mas é basicamente que você tenha atuado de alguma forma, né, na execução de uma edificação. Exato. E aí o que o pessoal pergunta muito? Se esse projeto aí tem que ser projeto arquitetônico, tem que ser projeto estrutural, tem que ser todos os projetos complementares, não fala nada disso no edital. Então, qualquer tipo de projeto, se arquitetônico, pode ser plausível de análise e ficar a rigor lá do analista, tá certo? Já vi muita gente aprovando só com arquitetônico também. Então é uma atividade que é bem fácil de você conseguir, bicho. Você faz o projeto arquitetônico da sua casa, acabou, se você já está lá entrando na parte da vistoria, né? Com certeza, se você for perguntar a alguém da sua família, vai aparecer logo, vai um tio, uma tia, um empregado da sua casa aí. Enfim, já fiz um bocado, não sei se já tiveram aí com vocês. Geralmente o pessoal sempre está precisando, sempre deixa para as últimas regularizar projeto de prefeitura. Então, isso aí é fácil de você conseguir e já você vai se credenciar uma atividade que é bem recorrente, não é isso? Com certeza. Verdade. E a outra atividade que você mencionou aí, Diego, a análise de projetos, o pessoal que tem acompanhado aí as nossas lives e também as lives referentes a financiamento de construção,
talvez vai ter uma facilidade de entendimento. Quando a gente faz análise de projetos para um financiamento de uma construção, a gente precisa analisar todos aqueles projetos para ver se eles estão dentro das normas e precisa fazer uma análise do terreno também. A gente faz uma vistoria lá no terreno e precisa saber se aquele valor que ele está pedindo de empréstimo para o banco, ele é compatível à construção que ele está, né, pleiteando o financiamento. Então, um pré-requisito para essa atividade, para quem está realizando o credenciamento, tá, pessoal? Para quem já é credenciado. Não estou falando de quem está pleiteando ainda esse credenciamento, não. A gente, no dia a dia, precisa fazer a avaliação desse imóvel para comparar com o valor que o cara está pedindo emprestado para o financiamento. Então, o pré-requisito para a atividade de avaliação de imóveis é a soma das duas anteriores que você mostrou aí. É o pré-requisito da atividade de avaliação de imóveis, que eu preciso mostrar para o banco que eu faço avaliação e preciso fazer a vistoria. Então, tem que ter a explicação. Massa, teve um ponto que eu estava falando com um aluno, ele trabalha construindo, ele me falou assim, bicho, eu estou querendo me credenciar porque eu quero entender mais sobre o processo de análise. Ele falou que teve uma situação que foi o seguinte, vê só, ele estava construindo uma casa financiada e a casa estava quase no teto do Minha Casa Minha Vida. Se eu não me engano, aqui em Recife foi 180 mil, sei lá, algo nesse tipo. Pronto, aí ele estava construindo bem no limite ali. E aí o cliente fez, bicho, isso aí ele não sabia, tá? Ele tinha botado uma cerâmica Porto Belo 30x30, cerâmica convencional no piso. Aí o cliente falou assim, velho, recebi uma grana extra, eu queria botar porcelanato na casa toda. Aí o cara não sabia. Ele não estava na fase de execução da cerâmica ainda. Ele foi lá, trocou a argamassa, trocou a cerâmica e o cara levou. Pronto. Quando aplicou, depois que aplicou, e aí o fiscal no final da casa foi lá avaliar, ele falou, olha, essa tua casa não vale mais 180 mil, vale 190 mil, um exemplo. E aí ele teve uma bronca grande porque saiu do faixa do Minha Casa Minha Vida, consequentemente o cliente ia pagar um valor de parcela um pouco menor, 5%, sobre para 6%, se eu não me engano, no SBPE, e aí aumentou, e enfim. No final das contas, o valor não é tão a mais não, mas assim, tem um desconforto com o cliente, porque você acertou com um cara que ele vai pagar X reais por mês. E no final das contas, o cara pensou que ia ser benéfico, botando aquela cerâmica, sendo que até pode ser, até bacana, mas como você não tem muita noção da avaliação, então ele disse para o cliente que, tipo, não teria problema. Ele não disse para o cliente, olha, se tu fizer isso, pode ser que mude de faixa, aumente as parcelas, e jogar assim. Ele não sabia. Ele não sabia. Então aconteceu e o cara ficou arretado com ele, velho. E realmente a pessoa fica, né? Você fez uma programação financeira que vai gastar R$1.000 de parcela, o cara daqui a pouco aumenta para 1.100, enfim, e durante vários anos, né? Então, você já viu situações parecidas como essa? Teve caso comigo pior, tá, Diego? O seguinte, eu fui fazer uma vistoria aqui na cidade, no interior da Paraíba, e o cara, de fato, de certa forma, ele sabia, sabe? Ele já tinha passado por uma medição anterior que o cara tinha botado vista grossa, mas ele fez uma casa, tipo 60 metros quadrados, e tinha um espaço que era para uma escada. E ele só não fez nem a coberta. Ele não fez a coberta porque ele já tinha a intenção de fazer um primeiro andar. Sendo que se ele fizesse o primeiro andar na análise de projeto, ele ia sair da faixa. Então, ele era engenheiro, e aí, quando chegou na medição, o cara, velho, estou mostrando uma foto que seu imóvel não é nem de primeiro, não é nem térreo, é de primeiro andar. O outro engenheiro aprovou de forma errada. Agora, eu não posso passar numa situação dessa. Sua casa não vai valer mais agora seus 125 mil, 130 mil no local que estava. Aí ele, rapaz, veja como é que você pode fazer. O bicho, eu não posso nada. Se você conseguir algum intermédio com o meio da GIAB, do pessoal da habitação, fazer uma análise do projeto, você é o mesmo projetista, aí outra coisa, aí vai reanalisar e vai ajustar as taxas. Infelizmente, ele ficou sem os últimos pagamentos, velho. Não teve como ele receber a última parcela dele, porque ele não seguiu os projetos. E por isso que é tão interessante você seguir o projeto à risca. E às vezes o pessoal fala, o analista é muito Caxias. Ele botou esse detalhe, botou do pilar, um detalhezinho de nada que eu vou resolver na obra, não resolve. Na obra tu embarga.
Então, o melhor é você deixar tudo redondinho e seguir o projeto. Se você quer ampliar, amplia, mas amplia depois. Faz uma verbação, Isso. deixa o financiamento ok. O Vinícius falou isso também. Ele disse: bicho, eu não mexo projeto arquitetônico de jeito nenhum, senão vai dar bronca. Exato. Ele estava comentando assim, ele disse que hoje ele constrói várias casas, então ele chega a nem esperar pelas parcelas do banco. Ele fecha o contrato e vai adiantando a construção, pá, tocando pau, até porque depois quando você vai fiscalizando, você vê que está até mais adiantado e ele vai recebendo de volta, né? Ele meio que vai bancando a construção. E aí ele disse, se eu não correr em paralelo, se eu tiver que alterar o projeto, vai atrapalhar o fluxo, vai atrapalhar a dinâmica. E um outro ponto, no momento que você deixa claro isso para o cliente, surgem até novas demandas. Porque você disse, bicho, a gente fechou a construção, tá aqui, tua casa tá entregue. Se tu quiser murar, se tu quiser fazer uma piscina, se tu quiser fazer um primeiro andar, aí é uma outra demanda, é um outro serviço e a gente fecha também. Então, como é importante para a galera que constrói saber sobre as regras que eles mesmos são avaliados, porque isso aí o cara não aprende, né? Primeiro que não tem disciplina na faculdade sobre isso, sobre financiamento, e segundo, que o fiscal, quando vocês não vão com o intuito credenciado de ensinar o cara, tintim por tintim. Ele vai com o intuito de dizer se está certo ou se está errado. Mas ele não vai explicar a norma toda para o cara, não é isso que acontece? Essa questão de alterações, Diego, e até de valoração desses imóveis é muito complicado, porque você falou que causou um transtorno com o cliente, no seu caso, mas muitas vezes inviabiliza o financiamento. Às vezes a renda do cara está lá nos R$ 1.000, mas 1.100 ele não tem condições de pagar, a renda dele não chega. Então, às vezes, um descuido... Pode travar o financiamento, né? Vezes, inviabiliza, aquele cliente não consegue comprar, você perde o cliente, porque ele não tem capacidade de pagamento, às vezes, de R$ 1 a mais. Então tem que realmente tomar muito cuidado. E vale isso salientar, é muito comum do Brasil, né? Porque a galera trabalha no full, né? O cara coloca o financiamento no máximo. Vale salientar, Diego, que a gente está falando aspectos aí de risco para essa atividade, mas essa atividade é excelente, é super indicada para a gente que vive nesse mundo, análise de projeto. O pessoal fala, eu posso citar inúmeros benefícios, entre elas é você já ter o fluxo de caixa no primeiro momento que você botar a última pedra da casa, você já vai estar com o imóvel pago, com o cliente já foi aprovado anteriormente, não tem que ir atrás de cliente, sua mão de obra não fica improdutiva, você tem a capacidade de tirar lucro, sim, embora o BDI seja reduzido, mas a gente sabe que consegue fazer um lucro bom em cima desses valores de imóvel, por causa do valor de mercado que ele é analisado. E aí, velho, é só você ter cuidado em seguir realmente o projeto como foi aprovado. Se seguir o projeto como foi aprovado, passa mais tempo aprovando com o cliente, decide isso aqui, mostra Revit, mostra ele em BIM, mostra ele em 3D, não tem nenhuma incompatibilidade, e aí dá sequência, depois define. Se quiser, pode. Até porque, e vocês como credenciados, vocês também não têm interesse que o cara seja reprovado. De jeito nenhum. No momento que ele é reprovado, trava o pagamento da sua demanda, não é isso? Eu, por exemplo, quando cai a demanda... Mas assim, Luiz, quando cai a demanda para a gente de uma casa, geralmente a gente fiscaliza todas as etapas subsequentes. Por exemplo, 4 meses, eu vou no primeiro mês, e geralmente eu vou no segundo, e no terceiro e no quarto. E aí, se ele realmente vai ficar, se ele está no fluxo, como o Vinícius está falando, está no fluxo bom, e teve uma interrupção, por exemplo, ele vai passar um mês sem poder medir, até ajeitar, vai passar para o próximo mês. Essa demanda a gente vai receber. A gente já fez, já mostrou a pendência, já fez tudo. Mas ele vai ter um lapso de tempo para poder fazer a correção. E, de certa forma, indiretamente, interfere na atividade da gente. Massa. Show de bola. O Luiz ia falar alguma coisa. Não, em relação às vantagens também, apesar de a gente estar falando aqui sobre credenciamento, mas abrir um parênteses aí para fazer um merchan sobre o financiamento. Outra vantagem, Diego, toda essa envolvendo o construtor, mas veja como é bom para o cliente também. Ao contrário dele comprar um imóvel pronto, que ele não sabe muitas vezes como foi que esse imóvel foi construído, imagine você comprar um imóvel sabendo que houve todo mês ali uma visita de um fiscal do banco, né, garantindo que aquele projeto que também já foi aprovado, diferentemente do imóvel pronto. Às vezes, no imóvel pronto, você só aprova o projeto arquitetônico,
para solicitar o alvará de construção. É diferente de você fazer o financiamento. Então, era só esse adendo que eu ia fazer. E que ele mesmo acompanhou, né, Luiz? A casa é dele lá, ele mesmo pode ir lá, tá, por mais que ele não tenha conhecimento técnico, ele pode estar olhando mais ou menos se o cara está fazendo alguma coisa muito errada e tal. É uma casa sob demanda, é uma casa que, bicho, esse negócio do financiamento, ele quebra o mercado de casas que são feitas para vender. Na moral, porque não tem cabimento. Como é que você chega com sua esposa? Você vai comprar uma casa. Aí você vê uma casa que já está pronta. Aí você faz, poxa, gostei, mas não tem a cozinha como eu quero, não tem o closet que eu quero, não tem aquilo, não tem aquilo. E fora que financiamento, a galera às vezes pensa que é só Minha Casa Minha Vida, coisa para pobre. Não é, velho. Você pode financiar através da SBPE, casa de 500 mil, 600 mil, R$ 1 milhão. Então não existe isso. E como é que faz sentido? Hoje em dia a gente tem tantos métodos construtivos rápidos. E fora que você só começa a pagar o financiamento depois que você recebe, velho. Então, como é que eu vou comprar uma casa que já tem pronta se eu posso chegar e personalizar uma casa como eu quero, né? E o melhor de tudo isso é que o cara que é o credenciado, ele pode atuar construindo e pode ser credenciado, não é isso? Completamente. Você não tem nenhum contrato de exclusividade quando você se credencia com o banco. Você não tem contrato de exclusividade com esse banco específico. Você pode atuar pela Caixa, pelo Banco do Brasil, pelo Banco do Nordeste, de forma simultânea. E você só pode construir também por recursos do banco que você também é credenciado. O que você não pode fazer, a única ressalva, é avaliar um imóvel que você participa da construção ou tem algum vínculo com o construtor, um grau de parentesco. É a única ressalva. Para todas as outras, você pode fazer mesmo. Massa, então isso é bem importante deixar claro para a galera, até porque, velho, é uma oportunidade muito bacana e você pode estar fazendo as duas coisas. Como a gente sempre fala, você que vai ser um credenciado, você não precisa apenas trabalhar com o banco fazendo uma atividade, né? Fala aí um pouco da vida de vocês, Luiz, Thiago, como é que vocês atuam? Atuam só com a Caixa, só faz isso, só faz avaliação de imóveis ou faz mais coisa? Porque poderia, tem muita gente que quer isso, né? O cara, não, só vou fazer avaliação de imóveis pela Caixa, pelo amor de Deus. Pois é, a gente ontem fez uma live aí até tarde da noite, teve bastante gente, inclusive, e a gente comentou bastante sobre isso, as diversas opções que surgem depois que a gente acaba se credenciando, né? Primeiro que existe uma possibilidade enorme de crescimento profissional que talvez quem esteja nos assistindo aqui ainda nem percebeu essa possibilidade. Segundo, que as pessoas acabam te vendo como uma referência dentro do mercado e acabam sempre te solicitando para realização de projetos, realização de trabalhos de consultoria, talvez até de alguns aconselhamentos dentro de obras, vistorias, enfim. Isso acontece muito com a gente. Dentro do trabalho do cotidiano ali do banco, pode também te proporcionar, abrir os olhos para atuar na área, no âmbito judicial, atuar como perito judicial. Isso vai também te proporcionar, existe uma demanda muito grande, por exemplo, na área de avaliação de imóveis dentro do âmbito jurídico. Então, existe uma infinidade de serviços, Diego, principalmente com o surgimento das novas atividades que saíram agora nos últimos editais para a elaboração de projetos em BIM, que é uma área que não existia antes e que eu tenho certeza que vai ser dominado por esses novos credenciados que estão entrando agora, visto que os credenciados anteriores dificilmente vão ter atenção para esse tipo de atividade e sequer vão ter conhecimento técnico para apresentar projetos desse tipo de tecnologia. Massa, show de bola. Pessoal, deixando aqui bem claro, tá? O link está aqui do Quero Ser Mentorado, já coloquei para vocês. A gente fez o quê? Vocês vão poder se matricular até sexta-feira. Então, sexta-feira é data limite, que a gente vai estar recebendo alunos de Minas Gerais. Aqui a gente está com 21 pessoas nessa live exclusiva de Minas Gerais. Vocês podem ter observado que a gente não divulgou nas nossas redes sociais, a gente simplesmente pegou aqueles nossos alunos que a gente já sabe que participaram da jornada do credenciado de Minas e fez um grupo à parte, até para poder lhe alertar, até para poder falar com você. A gente sabe que muita gente, às vezes, está em grupo de WhatsApp, mas nem vê.
Então, a gente teve esse cuidado de trazer vocês de Minas Gerais para poder participar daqui dessa semana, tirar todas as dúvidas para você poder fazer sua matrícula e se preparar para o processo de credenciamento. Vamos embora. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela para que a gente possa estar continuando ali o que a gente estava falando, o que a gente estava trazendo de conteúdo. A gente estava falando sobre atividade. Deixa eu ver aqui, ó. Atividade de análise de projeto de orçamento e vistoria. Na área de vistoria, falta alguma coisa além disso aqui? Não, Diego. E na isso aqui tudo... Acervo técnico referente a obras públicas também cai aí, não é só habitação, não. E vistoria? Vistoria. Vistoria de obras públicas, pavimentação. Vistoria de obras públicas. Tudo isso é comprovado via o quê? Via a mesma requisito em cima, execução ou fiscalização ou elaboração. Não, mas a comprovação é através de RT, através de ART. ART ou RT. Ótimo. Análise de projeto e orçamento. O que mais que a gente tem aqui? Análise de projeto. Você, como pré-requisito, se for análise de habitação, você tem que ter a comprovação dos pré-requisitos de avaliação, certo? Uhum. Comprovação do requisito de avaliação. E essa mesma, o mix dos dois aí, né? De vistoria e avaliação. Bota mix do assim. Avaliação. Mix, avaliação de imóveis, mais vistoria. Eu acho que essa deve ser uma atividade que tem menos credenciados, né? Porque a maioria só quer parar em avaliação, né? Como é que vocês observam isso? Essa atividade realmente tem pouca gente que faz. Ela é uma atividade bem remunerada, tá certo? A recorrência dela aqui é maior no interior do estado do que no litoral. Agora tem um porém. O pessoal ainda está elaborando projetos com uma qualidade muito baixa. Então, ela fica realmente... reprova, o índice de aprovação pelo analista, né, pelos credenciados, é muito alto. Eu tinha feito aqui das minhas, a faixa de 80 e poucos %, que eu lembro do ano 2018, se eu não me engano. E assim, realmente a qualidade é muito baixa. É projeto em A4, sem dizer nada, só a linha dos tubos, então a gente não sabe que tubo é, qual o diâmetro do tubo, nesse nível. Então, fica muito falho, e aí a gente recebe um percentual até o cara finalizar. E aí, essa parte de finalização demora um pouco. Então, algumas pessoas terminam por não querer fazer análise, mas é a análise mais remunerada geralmente entre essas duas que a gente falou. De vistoria tem um percentual, vai depender da obra. Uhum. Amanhã a gente fala sobre remuneração. A gente tira amanhã o dia só para falar sobre remuneração. Deixa eu voltar aqui. Fazer essa atividade. Eu pensei que você ia falar que eu gosto muito de ser remunerado. Também. Então, vamos lá. Acervo técnico. A gente falou que tem um acervo técnico do profissional e tem um acervo técnico da empresa. Tem algum ponto que é relevante destacar aqui ao entrar no acervo técnico da empresa ou não? O que é que vocês acham? Merece algum destaque a mais? Ou... Não, a atenção que o pessoal tem que ter é de atender o que a atividade, né, exige em relação ao profissional e atender o que preconiza na atividade. A grande dúvida é essa aí mesmo que você estava levantando a bola aí, Diego, que é se o acervo tem que ser vinculado à empresa que você está vindo. Não tem que ser vinculado. O acervo é de profissional, a gente já falou, mas é bom sempre repetir. E não precisa, pode ser pela empresa, pode ser de forma autônoma, e eu acho que não tem muito mais coisa a falar sobre isso, não. Então, por exemplo, se eu trabalhei numa empresa, era funcionário, automaticamente aquela minha atividade ela foi utilizada como acervo daquela empresa. Sendo que eu posso pegar aquele meu acervo do profissional, né, aquela minha RT, mesmo que eu tenha prestado serviço representando uma empresa, e levar para essa nova empresa como acervo técnico meu, não é isso? Eu vou te contar um exemplo que aconteceu comigo, tá? No credenciamento de 2014. Por algum tempo eu executava como engenheiro responsável de uma obra e o construtor, meu patrão na época,
ele também era engenheiro e ele assinava como responsável técnico pela obra, como a maioria dos casos são. E tinha eu como engenheiro residente. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um RT, eu tinha mais de 1.000 metros quadrados essa obra, eu executei uma parte dela, não foi completa. Então, eu fiz um RT parcial e de coautoria, vinculado à RT principal dele. Então, o que é que eu fiz, Diego? Certo. Nesses casos, às vezes não pede o CAT, mas não pede com atestado. Mas eu, zelando aí pelo risco de um edital, eu fui mais caprichoso. Eu preparei no timbrado da empresa que eu trabalhava, além da RT, um atestado falando todas as atividades em que eu desempenhei, o período em que eu desempenhei, e aí pedi para que o responsável técnico, né, o construtor da época, assinasse também, comprovando esse vínculo. E aí coloquei como atestado. Quando eu emiti minha CAT, pode emitir CAT com atestado técnico ou sem atestado. Aí eu emiti com atestado que ele foi junto essa documentação assinada. E ela me possibilitou realmente ao atuar em atividades com mais de 1.000 metros quadrados. Então, é uma dica que o pessoal pergunta, eu disse ontem no grupo lá e o pessoal gostou muito. Então, se você está hoje como funcionário de alguma empresa, aproveita para tirar uma RT de coautoria e preparar esse teu acervo aí também. Massa. Então vamos botar essa dica lá pra galera. Essa RT de coparticipação, é isso o nome? Coautoria. Coautoria, né? Então, aqui dentro do acervo técnico, o acervo do profissional, em relação ao acervo da empresa, vamos botar aqui dentro. Você poderia fazer aqui, deixa eu botar aqui, acervo da empresa. A gente pode falar aqui da coautoria, né? Isso? Coautoria. Como é que eu escrevo isso? Em coautoria, assim. Aí tracinho autoria. Eu não sei se depois da nova regra gramatical vai ficar com ou sem, mas deixa assim mesmo. Então, coautoria. O que é isso, coautoria? Fala aí para mim, para eu poder deixar claro para a galera aqui. Seguinte, já existe uma obra, já existe um responsável técnico, tá? Então, a determinada obra que é no endereço X, já existe um responsável, um engenheiro que assina por ela, tá certo? Então, eu também participei da execução como engenheiro residente, e aí eu posso ter uma corresponsabilidade nessa execução, tanto com o ônus como o bônus, certo? O bônus do acervo, como o ônus de algum problema de execução também vai recair para mim, lógico. Entendi. Então, quando a obra já existe um responsável técnico, porém, se você também participou, né? Isso. Participou da Ô, mesma. Diego, a gente teve aí no BeamWeek um momento com os nossos mentorandos, e um dos nossos alunos, o Diego, por coincidência também é o nome dele, ele falou o seguinte, ele acabou de se formar e ele atuou desde o início da obra como estagiário, certo? E aí agora ele vai continuar na obra até o final. Então, como ele se formou, ele falou que vai conversar com o patrão dele para que ele possa emitir um RT de coautoria, já que ele está dentro da obra, não deixa de ser, né? Então, ele vai poder emitir um ART para ele também ser responsável técnico e se encaixar nessa situação que o Thiago está te falando, entendeu? Então, é uma ótima opção para o pessoal que está como estagiário se formando agora e fazer exatamente como o Diego Câmara, que é o nosso aluno lá, está fazendo. Caraca, velho. Acredito, mas acredito que ele, do registro dele para frente até a conclusão, ele vai ter que fazer meio que um atestado parcial aí, forma mais justa seria. E aí ele vai colocar só as etapas da obra que ele está executando a partir daquele momento. Mas isso é válido, cara. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, isso é um negócio que deu coautoria. Você não, bicho, você não aprende na faculdade nem emitir um RT, imagina RT de coautoria. Enfim. E nesse caso, Diego, dos bancos, como o banco, como o Thiago falou, da atividade de vistoria, ele não exige assim, eu só aceito a RT da fundação, eu aceito a RT da estrutura. Não, ele pede que você tenha um projeto de tantos, por exemplo, tem uma atividade de vistoria lá, que é a mais alta, o nível mais alto de exigência, que ele pede que você tenha um RT de 30.000 metros quadrados de uma execução ou de uma fiscalização. Aí imagina, você está trabalhando num empreendimento desse porte e por mais que você pegue, sei lá, os últimos 6 meses da obra, não interessa. Você já pode ter esse acervo, entendeu? Entendi. Massa. Então, muito bom, velho. Importante saber.
Até porque, às vezes, o cara faz, eu não me enquadro nessa situação. Mas, às vezes, o cara tem algum funcionário na empresa, um cara que está se formando, um estagiário dele, que ele já está de olho. Pô, esse cara pode crescer profissionalmente aqui comigo. Pegar, colocar ele como coautor, para também ser responsável técnico na sua empresa e para poder se dividir ali dentro, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, se já fizeram isso também, mas também seria possível, não é isso? É possível sim, Diego. Agora, deixa eu chamar a atenção aqui para uma pergunta que o José colocou aqui, que ainda é em relação a esse assunto, e aí talvez eu possa resolver a vida dele. José, é o seguinte, você tem atividade que ele pede, ele dá a opção de você apresentar comprovação técnica através da certidão de acervo técnico ou da ART. Aí, nesse caso da ou ART, você poderia resolver a tua situação aí. Mas me diz uma coisa, pensa na possibilidade de tudo que a gente falou aqui agora. Você está executando uma obra, você tem a ART dela, mas essa obra ainda não concluiu. Por que você não pede baixa dessa ART, alegando que você só é responsável por ela até este momento? Também teria essa possibilidade, entendeu, Diego? O cara dá baixa nela e fala, ó, a partir de hoje eu não sou mais responsável por essa obra, para eu poder dar baixa nessa ART. Quando eu dou baixa, ela começa a constar na minha certidão de acervo técnico e eu mando só a certidão de acervo técnico para o banco. Talvez seja uma das opções também. A primeira também é outra que você falou. Você emitiu a RT, se a pré-requisito for a RT, você emite a RT. A CAT, você só pode emitir quando ela estiver baixa, a RT estiver baixada. Então, são duas possibilidades. Você está com a faca e o queijo na mão aí, e acima de 1.000, já tem duas boas atividades para você executar. Massa, velho. Então, galera, eu estou aqui, eu preciso sair aqui agora, mas eu vou tentar terminar aqui a jornada do credenciado, esse material que eu estou preparando aqui com vocês, vocês viram aí. Tentem finalizar com os meninos aí, trazendo aqui, respondendo mais algumas dúvidas. Amanhã a gente fala sobre a remuneração, a gente tenta entrar um pouco mais cedo da manhã para falar sobre remuneração e ao longo do dia a gente também tira mais dúvidas no grupo a partir das 5 horas, não é isso? Exatamente. Os grupos vão estar abertos e a gente vai estar lá tirando dúvida de todo mundo. E a gente vai colocar lá o kit de credenciamento e tudo mais. Exato. Aleph, o edital de Minas Gerais, a gente pode mandar lá no grupo. Cita o grupo que você está lá também, ou a gente pode mandar para todos lá. Está no kit do credenciamento. Já está pronto no kit? Isso. Então, show de bola. No kit. Se tiver o link aí rápido, é porque eu não tô, mas a gente aquele drive nosso vai ficar o maior drive do Brasil de credenciamento, porque tem tudo naquele negócio, velho. Beleza. Mesmo, todo dia crescendo. Vai lá, responde a dúvida da galera. Eu tô indo, mas a gente vai se falando e depois tirar a dúvida no grupo. Um abraço. Vai lá, vai ficar um tempinho com o pessoal aí. Brenda, como tira um RT de 2D? Eu acho 2D seria projeto normal que você está fazendo. Se você não tiver no seu CREA, o pessoal estava perguntando muito, no meu CREA aqui não tem atividade, por exemplo, de BIM, atividade vinculada. O que é que eu orientei? Eu orientei ele a entrar em contato primeiro com o CREA do estado dele, para saber realmente se existia algum código que estava em processo de adaptação, né, inclusão, e caso não tenha, você entra com um projeto normal e na descrição você faz uma descrição completa do tipo de serviço que você vai colocar. Foi um RT de projeto arquitetônico, 2D, desse tipo, feito no software tal, com 6x metro quadrado. Não é isso aí, Luiz? Mas lembrando que o banco ele não exige para você apresentar acervo técnico para atividade de elaboração de projeto em BIM, a exigência não é apresentar RT de BIM, não. A exigência é que você apresente alguma elaboração de projeto acima de 1.000 metros quadrados. Beleza, tá lembrado aí. Se tiver alguma dúvida sobre códigos, são essas a opção que eu dou, é ligar primeiro para o teu CREA, saber se existe um código mais vinculado, se não, você preenche bem na descrição. A RT não precisa ser baixada para mandar? Não necessariamente, né, Luiz? Baixar você precisa para realmente a emissão da CAT. Porque se ele exigisse baixada, Brenda, então não faria sentido ele solicitar a opção CAT ou a ART. Porque se a RT estava baixada, ela já apresentaria na CAT. Já estaria na CAT, entendeu? De toda forma, eu aconselho que você apresente ela baixada. Eu acho melhor, entendeu? Mas o edital ele não deixa claro que a RT tem que estar baixada, não.
De toda forma, a gente já passou um tempo aqui acumulando bastante RT e perdeu até o contato com o proprietário por não estar baixa. Quando eu faço a entrega da RT agora, eu já tenho um modelo de solicitação de baixa, e aí já peço para ele assinar a RT e a baixa, já dou a entrada para baixar logo. Se não baixar, vai ficar um amontoado de RTs aí que você precisa depois da resolução. Então já manda para tudo um RT e a baixa, tá certo? Exato. Então é isso, pessoal. Às 5 horas da tarde, vocês que estão lá nos grupos de WhatsApp terão a oportunidade de mandar dúvidas e a gente vai estar respondendo vocês, tá bom? Amanhã nós teremos outra live, mas isso é assunto para a gente também informar vocês lá nos grupos do WhatsApp. Então, se você está lá, não sai do grupo, que vocês vão ainda receber muita coisa e muita informação por lá. Lembrem-se que o nosso treinamento, que contempla o curso de avaliação de imóveis, curso de perícia, de engenharia, curso de vistoria, análise de projetos, mais um tanto de outros cursos da plataforma BIM, de Eberic, de CIPECAD, enfim, de Revit. Todo o nosso treinamento está à venda já, está num preço promocional até sexta-feira, então vocês só têm até a sexta para poder comprar esse curso no preço que está sendo oferecido, tá bom? Então, maiores informações, mandem para o grupo, mandem no nosso privado e boa tarde a todos que a gente vai almoçar agora. Vamos lá, Tiago. Um abraço, show, até lá.